O tema da minha pesquisa é Reconhecendo o ensino de história, saberes e conhecimentos históricos na educação escolar indígena. Sou Sueli Elane dos Santos, minha orientadora Karina Santos de Almeida, sou bolsista de iniciação científica, PIBIC-CNPq, Unifap. A introdução: sou indígena caripuna, resido na aldeia Manga da terra indígena Uaçá, Amapá, BR, e sou estudante do curso de licenciatura em História do campus binacional de Oiapoque. Esta pesquisa buscou levantar informações sobre a escola no contexto da educação escolar indígena, mas também sobre o ensino de história, reconhecendo saberes e conhecimentos que permeiam a comunidade que se fazem presente nas aldeias. Este percurso de pesquisa previa inicialmente acessar o acervo físico do curso de licenciatura intercultural indígena Unifap. Contudo, em face da pandemia, redirecionamos os estudos e objetivos e passamos a abordar particularmente a educação escolar na aldeia Manga, contexto que me possibilitou compreender os pressupostos de sustentação de uma escola indígena específica e diferenciada, observando de forma inicial e particular o ensino de história. Os objetivos: compreender as especificidades da educação escolar indígena em relação à educação escolar não indígena, entender os princípios de funcionamento da escola indígena, caracterizar por meio de narrativa a educação escolar indígena em minha aldeia. Metodologia: desenvolveu-se a leitura e fichamento de inúmeras referências sobre a educação escolar indígena e a história indígena, como artigos, textos, livros e documentos legais. Em seguida, construí uma descrição na forma narrativa autoetnografia sobre a escola indígena onde estudei, destacando minhas memórias e histórias escolares e pessoais, e um contexto de estudos no ensino de história, sobre estes tempos passados e os aspectos contemporâneos na escola da aldeia. Resultados e discussões. É importante destacar elementos de discussão que possibilitam o alcance dos objetivos. Fiz o ensino fundamental de 2006 a 2012 e o ensino médio de 2013 a 2016 na Escola Indígena Estadual Jorge Aparrá, na aldeia que moro, que é a aldeia Manga. Estudei os anos finais do ensino fundamental pelo SOME, Sistema Modular de Ensino, que posteriormente passou a ser chamado de SOMEI, Sistema Modular de Ensino Indígena. Leciono nas séries iniciais docentes indígenas, mas nas séries finais pelo SOME eram ministradas somente por docentes não indígenas. Assim, a partir da implantação do SOMEI, o corpo docente passou a ter também professores indígenas que passaram a lecionar a língua materna e cultura indígena, a única disciplina específica e dedicada aos saberes e conhecimentos indígenas promovida na escola. O ensino na escola era e ainda é feito em português. Em face disso, muitos alunos, como eu, falamos e compreendemos muito pouco a nossa língua materna. Hoje avançamos um pouco. Outro exemplo é que a nossa escola indígena possui um calendário pouco mais próprio, com a inserção de eventos da nossa aldeia. Em 2020 e 2021, a escola ficou fechada para evitar a transmissão de Covid-19. Com isso, para diminuir os impactos da paralisação da escola, a escola retomou as atividades de forma diferente. Os pais vão buscar o material de ensino impresso e disponível na escola, com as atividades dos alunos para que seus filhos possam desenvolver os estudos em casa. A história indígena hoje aparece em nossa sala de aula somente nas aulas de língua materna e cultura indígena, quando este professor indígena explica sobre as nossas comunidades, nossas mitologia, as histórias dos antigos, esclarecendo sobre os nossos parentes indígenas regionais e do Amapá, sendo que nossa história indígena, nas nossas aulas da disciplina de história, aparece de forma superficial, resumida e trazendo a visão do colonizador. Conclusões. A partir da dedicação à leitura e aos estudos desta pesquisa em diversos artigos, textos, documentos normativos, legislação, assim como por meio de minhas observações, destaco que a educação escolar indígena atualmente está conseguindo ajudar a nossa comunidade a fortalecer certos saberes e conhecimentos que passam a ser ensinados na escola e que antes estavam presentes no espaço da família, na educação dos pais em casa. Analisando o caso da Escola Indígena Estadual Xoxaparrá, da aldeia Manga, vejo-me que hoje em dia ela também é responsável por ensinar a língua indígena para os alunos, tendo em vista que estes alunos não aprenderam ou não foram ensinados em casa.
seja porque seus pais não transmitiram, porque até mesmo estes pais não sabem falar sua língua indígena, neste caso o creole, também chamado de patuá. Assim, desde ser um caso específico, foi percebido ao longo desses meses de pesquisa. Outro sim, não significa que a mesma situação ocorre em outras aldeias caripuna. A educação escolar indígena vem oferecer ferramentas para enfrentar dificuldades no ensino escolar indígena. E o ensino de história pode contribuir para a revitalização de nossos próprios saberes e conhecimentos. Muitas crianças e jovens não conhecem mais amplamente a história dos povos indígenas brasileiros. E quando vão à escola, deparam-se com uma história colonizadora que está no livro didático. A família, por outro lado, tem muitas histórias para contar. A comunidade no passado e hoje, como pode contribuir para que os estudantes conheçam elementos da história vivida pelo seu povo e pelos parentes. Esse é o papel da escola indígena, conectar os saberes da comunidade com os conhecimentos científicos. Agradecimentos. A minha experiência como indígena, como aluna da escola indígena, possibilitou-me descrever e entender os caminhos do funcionamento da escola indígena. Assim, agradeço meu avô, que com sua vivência e conhecimentos tradicionais me ajudou muito na minha pesquisa.